Uma vez meu pai comprou um carro novinho, um Itamaraty dourado com capota de vinil preto, não sei se era isso mesmo, mas não importa agora. E naquela época os carros tinham um painel estofado com couro costurado, enfim, era uma coisa, parecia uma telacê. E eu era muito pequeno, resolvi fazer uma experiência com o acendedor de cigarro. Acionei o acendedor e depois fiquei carimbando o painel de couro. Ficou uma beleza, ficou várias marcas de pirogravura, né? Não sei porque o meu pai não gostou do que eu fiz, ficou tão bom, ficou tão melhor do que o original, ficou exclusivo, só o carro dele ia ter essa obra de arte. Então não sei qual que foi o problema que ele achou ruim, achou que eu não devia ter feito isso, achou que estragou o carro, achou que ia custar uma fortuna. Não precisava também me bater com cinto do lado da fivela, porque dói, né? O lado da fivela dói mais. Ele podia ter usado o cinto do lado que não tem a fivela, né? Que já dói o suficiente, já é um castigo suficiente para quem acha que precisa castigar outra pessoa, para quem tem essa necessidade de provar o poder, de demonstrar quem manda, de oprimir os fracos. Afinal de contas, eu era apenas uma criança e ele era um adulto já, formado já, capaz de compreender certas situações, capaz de descobrir ou capaz de realizar que eu era apenas uma criança querendo exprimir os meus sentimentos através de um acendedor de cigarros. Sabe, uma coisa absolutamente legítima que nos dias de hoje seria resolvida com conversa. Olha, filho, você não deveria ter feito isso, tá? Vai custar 50 mil reais para arrumar. Não é o correto você fazer isso. Então, hoje você não vai tomar sorvete, né? Esse é o castigo que você vai ter. Você não vai tomar sorvete hoje. Mesmo que você não iria tomar de qualquer maneira, porque não tem sorvete em casa. Mas hoje em dia, com a psicologia positiva, você pode resolver esses problemas de uma forma muito mais pacífica, uma forma mais humanitária, uma forma mais civilizada. Para que deixar marcas vermelhas, vergões vermelhos em todo o corpo de uma criança, principalmente uma criança muito branca? Então os vergões ficaram mais aparentes, ficaram mais expressivos. Nos dias de hoje eu poderia inclusive ligar para a polícia e mandar prender o torturador, mandar prender aquela pessoa com aquele ódio que eu não sei de onde veio, todo aquele ódio, uma pessoa capaz de fazer tudo aquilo para o seu próprio filho, um filho artista, um filho que estava demonstrando os primeiros passos de um desejo, de uma capacidade, de um talento que ele não soube reconhecer. Um talento bruto ainda, um talento cru, um talento verde, mas que já demonstrava um certo brilho, o brilho vindo do acendedor de cigarro, né? Era incandescente, uma demonstração incandescente de que aquela criança teria um futuro brilhante trabalhando nas artes. Então, não é possível que a pessoa não percebesse isso. Tinha mais de 40 anos. Que absurdo! Onde já se viu? E a minha mãe, que não fez nada. Na verdade, eu não sei se ela não fez nada, se ela incentivou, se ela ficou
eu estava de costas para o cinto, então eu não sei se minha mãe estava lá torcendo para mim, torcendo para o meu pai, se ela estava feliz com aquilo, se ela estava concordando com aquilo, se ela pediu para bater mais vezes, se ela pediu para bater mais fraco, se ela pediu para bater mais forte. Eu não sei. Você sabe como é que é uma mãe. Depois ela mentiu para mim e eu fui no colo dela, ela fez carinho em mim e disse que eu não era para eu fazer mais aquilo, que porque que o papai ficou bravo, porque enfim. Quer dizer, o carro é mais importante do que o próprio filho. A felicidade do filho comparada com o painel de couro do carro não é nada. Não merece reconhecimento, não merece uma paciência maior, não merece um carinho, não merece a compreensão. O painel de couro do carro não fala, não sente, não tem nervos, não tem cérebro. Ele não iria reclamar, ele não doeu. Doeu foi quando mataram a vaca para pegar o couro. Isso meu pai não achou ruim. Isso meu pai não foi lá bater no vaqueiro que matou a vaca e que cortou o couro, e depois o outro que fez um tratamento lá para sair aquele cheiro horroroso. Então, dois pesos e duas medidas. Não é assim que a coisa funciona, não é assim que a banda toca. Muita incoerência do meu pai. Sabe? Essa coisa de querer mostrar poder para quem é fraco. Vai lá bater com cinto no vaqueiro. Sabe? Aqueles caras parrudos que comem um prato de arroz com feijão do tamanho da montanha do Kilimanjaro. Vai lá bater nele. Aliás, tem outra, hein? O cinto também é feito de couro. Ou seja, a ferramenta que ele usou para me punir também é resultado de uma atrocidade, de uma violência, de uma coisa inenarrável, que é você matar uma vaca, muitas vezes com uma martelada na cabeça, ou com um tiro de pressão na cabeça. Isso é jeito de lidar com um ser vivo? Isso é jeito de punir? Eu não sei se eles estão punindo a vaca, não sei o que ela fez, não sei se ela queimou alguma coisa, não sei se ela estragou a carroça de alguém, eu não sei. Não sei o que ela fez. Mas a punição dela também não é justificável. Então meu pai, que era veterinário, então ele devia saber do que ele estava fazendo, devia saber o que ele estava, qual era, sei lá, qual era as motivações, quais eram as motivações da vaca. Se ele não entendia o próprio filho, pelo menos a vaca ele tinha que entender. Porque afinal de contas ele dava mais importância, ele convivia mais com vaca do que com o filho, do que com a própria família. Inclusive com a vaca que ele casou depois, que ele separou da minha mãe. Ele gostava de vaca. Então, gostando de vaca, ele permitiu que aquilo fosse feito. Então, pelo amor de Deus, não é uma coisa coerente, de uma pessoa coerente, de uma pessoa que pensa, de uma pessoa que tem raciocínio, que tem QI, que consegue juntar Lé com Cré. Né? Então tem que repensar tudo isso. Se ele tivesse vivo, ele deveria repensar tudo isso. Agora é tarde, agora não tem como repensar. Agora morreu, né? Vai repensar o quê? Vai repensar, ele não sabe. Agora ele não sabe mais nada. Virou pó. E pó não pensa. Quer dizer, não sei, até hoje não está provado pela ciência que pó seja capaz de pensar. Mas acho que ele não pensa, tem lá um crânio que não tem nada dentro, né? Então assim, o que ele vai poder fazer agora? Então ele deixou essa marca
deixou essa marca no próprio filho, deixou trauma no filho. Só porque o filho queimou o painel do aeroílis novo dele. É razão para isso? Ele tinha razão para isso? Você pode julgar, mas eu acho que não. Eu acho que ele deveria ter me estimulado, me incentivado, me dado de novo o acendedor e falou assim, melhora a tua obra. Acho que ainda está muito minimalista. Faz uma coisa mais barroca. Eu gosto de barroco, né? Eu gosto de muitos detalhes. Ele poderia ter me dado outras ferramentas, um ferro de soldar, um maçarico, sabe? Um isqueiro, qualquer coisa, um ferro de passar roupa. Ele poderia ter me incentivado, me provido de ferramentas para eu desenvolver, para eu demonstrar toda a minha capacidade, o meu talento e meu desejo de ser um artista. Ele oprimiu esse meu desejo. Ele acabou com a minha vida, acabou com o meu futuro. Acabei tendo que ser publicitário, porque não tive mais como trabalhar com artes plásticas, ou artes de couro, não? Enfim. Então, é uma coisa que as pessoas não pensam, não se dão conta de como que eles podem interferir negativamente no futuro dos próprios filhos. Porque uma ação dessa, sabe, 10 minutos de chibatadas nas costas, na bunda, na perna, na cabeça, é capaz de deixar trauma em qualquer pessoa. E repito, só porque eu queimei algumas coisinhas do painel da porra do aeroílis para dourado dele com capota de vinil preto. Não é possível que ele tenha sido capaz de pensar que aquilo era uma espécie de traquinagem, que aquilo foi feito sem motivo nenhum, que não tinha um propósito, que não tinha um conceito visual, um conceito estilístico. Não passou pela cabeça dele, ele tinha uma mente muito fechada. Sabe? Ele olhou aquilo assim, queimou o painel, ele não conseguiu enxergar a coisa mais longe, não conseguiu enxergar a profundidade daquela obra. Não conseguiu entender, inclusive, aliás, não conseguiu entender que era uma obra. Na cabeça dele era só queimou meu painel. Desculpa, é meu pai, mas é ignorante. Só o ignorante não conseguiria enxergar ali o valor daquilo que eu tinha feito. Não conseguiria enxergar o princípio, pelo menos. Talvez não fosse uma grande obra, mas você tinha que concluir, tinha que fazer tinha que fazer pensar o seguinte: eu era uma criança, né? Eu estava demonstrando os primeiros passos. Não era já uma obra de um adulto, uma obra de uma pessoa já desenvolvida artisticamente, mas demonstrava ali claramente um sinal de que esse era o futuro daquela criança. Futuro que foi arrancado dela. Arrancado à base de chicotada de cinto, com a fivela. Sabe aquelas fivelas de ferro? Que às vezes o pininho ficava para baixo, então o pininho é que batia com força. Sabe, eu tenho várias marcas, eu não vou mostrar aqui, mas eu tenho várias marcas que ficaram até hoje. Não é possível uma pessoa, um adulto fazer isso com uma criança. É por isso que a extrema-direita está tomando os espaços atualmente no mundo, porque esse tipo de pensamento, esse tipo de obtusidade, inteligência obtusa,
que não enxerga além do óbvio, não enxerga além ali do básico, que não consegue, que não aprecia a arte, que acha que a arte é uma ameaça, a arte é uma coisa supérflua, na verdade é uma coisa ruim. Meu pai devia ser de extrema direita, porque ele fez muito isso, ele não enxergava o valor do que eu tinha feito, não enxergava o valor do que eu estava apresentando ali, dos primeiros, da semente que eu estava colocando ali. Sabe, eu estou mexendo a mão para gravar para a inteligência artificial. Mas é incrível. É incrível. Nosso próprio pai. Meu DNA. Ou seja, é bem possível que eu tenha um pouco desse pensamento na minha cabeça. É possível que eu seja um pouco obtuso também, como resultado da genética. Peguei essa ideia, né, mequetrefe do meu pai, essa coisa limitada, essa coisa que não enxerga um passo além do próprio nariz, que tem que apelar para a violência por qualquer razão, que não sabe conversar, que não sabe negociar, que não tem tolerância, sabe? Que não consegue se colocar no lugar do outro, que não consegue entender as motivações, os interesses e as razões do outro. Não é possível. Não é possível que o cara, sabe, ele fez tomou uma atitude que, sabe, hoje seria impensável hoje, realmente seria impensável hoje. Se meu filho queimasse o painel de couro do meu carro, primeiro que eu não tinha painel de couro, já passou a época disso, mas se eu tivesse um painel de couro que meu filho queimasse, eu ia matar o cara. Mas é outra história. Aí é outra história. Meu filho não é artista, nunca demonstrou. Aí seria sacanagem dele mesmo, mas seria de propósito para me espezinhar, sabe? Para me provocar, para mostrar quem é você para mandar em mim. Eu sou o pai. Eu sou seu pai. Né? E eu não ia bater com o cinto porque nem cinto mais eu uso. Mas eu ia achar alguma coisa pontiaguda para punir esse desgraçado que queimou o painel do meu carro, que custou uma fortuna e vai custar uma fortuna para consertar. Esse cara não vai mais ficar em escola particular. O dinheiro que ia pagar a escola dele vou gastar para arrumar o painel. O que ele pensa que é? Vai para a escola pública, né? Então é muito importante a gente olhar com uma perspectiva histórica, como que é numa época, como que é na outra. As coisas mudam, os comportamentos mudam. Então eu era uma criança que tinha uma tendência artística. Meu filho não, meu filho é um cara que vai lá e quer destruir tudo. É um destruidor, sabe? E o destruidor não merece clemência, sabe? Não merece tolerância, merece castigo, merece dor física e psicológica. Sabe? Como é que você vai lidar com um psicopata desse? Como é que você vai cuidar, você vai conviver com um monstro desse na sua própria casa? E depois vai levar teu nome pro mundo aí? As pessoas vão falar assim, o filho do cara, olha como é o filho, imagina como é o pai. Sabe? Tem que evitar isso. De repente amarrar o cara, deixar trancado num quarto, ou acorrentado, ou mandar para um orfanato, mandar, sabe, se livrar do cara. Não tem? Que o cara vai lá estragar o painel do meu carro? Por que razão? Além de querer me
punir, além de querer. O que é ele não? O que eu fiz para ele? Que ele quer me punir? O que eu fiz para esse cara que está sempre reclamando de tudo? Ah, não pedi para nascer, blá, blá, blá. Sabe? Então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Meu pai não soube reconhecer um estalo, não soube reconhecer uma semente de uma mente brilhante e artística. Meu filho é um psicopata. É diferente. Você não trata artista, você trata de um jeito, psicopata você trata do outro. Psicopata, pelo que eu saiba, inclusive não tem cura. Então não tem, então tanto faz o que você faz com ele, tanto faz, dá uma porrada, ignora, sabe, tranca num quarto uma semana, não dá comida, não dá água, tanto faz, ele vai continuar sendo psicopata, trata bem, trata mal, então trata mal, né? E, sei lá, mandar para uma instituição, ou vai para um lugar que nem às vezes as pessoas com cachorro, vai para um lugar ermo assim, abre a porta, ô filho, vai lá, não sei o que, vai lá ver, não sei o que, aí fecha a porta e vai embora. Aí ele vai cuidar da vida dele. E a gente não vai se sentir culpado, a gente não vai estar ali, poxa vida, né? Não, é um psicopata. Psicopata não tem cura. Psicopatia não tem cura. Sabe? Isso que tem que ficar claro. Que é importante que se saiba que todo psicopata é um perigo em potencial, principalmente para a família. Não tem uns caras que matam pai, matam mãe. Eu vou correr esse risco? Você acha que eu quero correr esse risco? O cara demonstrou ali, sabe, os sinais de psicopatia queimando o painel do meu carro. Pelo amor de Deus. Quem que faria uma coisa dessa? A não ser que fosse um artista, que ele não é. Então, eu gostaria de encerrar esse meu depoimento dizendo que, bom, eu não sei se os carros novos ainda têm acendedor de cigarro, talvez não, porque os carros são woke, fumar faz mal, então talvez os carros novos não tenham acendedor de cigarros e não tenham painel de cor, a não ser os carros de luxo. Acho, né? Nunca entrei num carro de luxo. Mas é importante que se dê a mensagem que fica aqui, é que você deve estimular o talento artístico do seu filho quando ele demonstra pelo menos uma pequena chama, pequena incandescência para o talento artístico. E, sempre que possível, se livrar dos que forem psicopatas. Obrigado.